O objetivo dessa lição é explicar o que é a modelagem de processos, por que modelamos processos, seus principais objetivos, os elementos da modelagem e como utilizamos a modelagem de processos na engenharia de requisitos. Independentemente dos nossos objetivos estarem relacionados à engenharia de requisitos, é importante estabelecer uma definição comum para processos de negócio. Para esse fim, escolhi como referência o Guia para a Gerência de Processos de Negócio, o CBOC. Nele, processos de negócio é definido como uma agregação de atividades e comportamentos executados por pessoas ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. Ele explica que os processos são compostos por atividades interrelacionadas que solucionam uma questão específica. Essas atividades são governadas por regras de negócio e vistas no contexto do seu relacionamento com outras atividades para fornecer uma visão de sequência e fluxo. Todo processo está inserido em um processo maior, com objetivos mais gerais e pode ser decomposto em outros processos com objetivos intermediários mais específicos. Daí, já se percebe uma hierarquia com diferentes níveis que permite classificar processos conforme a maior ou menor abrangência dos seus objetivos. Bem parecido com o conceito de granularidade apresentado para fins de classificação e gestão de requisitos. No nível mais alto nessa hierarquia de processos estão as cadeias de valor. Por exemplo, nesse diagrama, obtido junto à Anvisa, estão representados os macroprocessos realizados no âmbito da gestão de ação de mercado, habilitação e certificação e regularização de produtos e serviços. Associados aos macroprocessos estão os objetivos correspondentes à entrega de valor para a sociedade nas suas diferentes áreas de atuação. Por exemplo, ainda no mesmo âmbito, há a redução do risco sanitário na introdução de produtos e serviços. Uma visão de processos nesse nível mais alto permite retratar rapidamente a maneira pela qual diferentes processos organizacionais se conectam e se relacionam para a entrega de valor. Nesse caso, a proteção e promoção da saúde da população. Essa visão da cadeia de valor e dos processos de mais alto nível são uma referência útil principalmente para o desenvolvimento dos requisitos e para a preparação de atividades de elicitação e na modelagem dos requisitos. Explicando os macroprocessos, há um conjunto de representações de processo em detalhes sucessivos, como em uma pirâmide, com mais informação sobre os principais eventos, executores, atividades operacionais e fluxos de processo mais detalhado. Por exemplo, essa é a hierarquia adotada pelo Ministério Público Federal, na qual há um conjunto de processos detalhando um macroprocesso, um conjunto de subprocessos detalhando um processo, um conjunto de atividades detalhando um subprocesso e, por fim, um conjunto de tarefas detalhando uma atividade. A modelagem de processos de negócio é um conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de processos de negócio existentes ou propostos. Pode prover uma perspectiva pronta a ponta ou uma porção de processos primários de suporte e de gerenciamento. Enquanto representações simplificadas, como diagramas ou mapas de processo, são menos detalhados e permitem uma notação ainda ambígua e o uso de elementos vagamente definidos. Um modelo está subordinado a uma convenção padronizada de notação, tem por objetivo crescer, evoluir, amadurecer e não apenas está limitado a retratar um momento específico da realidade. Um dos padrões mais difundidos para modelar processos é o BPMN, ou Notação de Modelagem de Processos de Negócio. O diagrama de atividades, OML, também pode cumprir um papel similar, apesar de ter um vocabulário bem mais restrito. Para os objetivos da engenharia de requisitos, processos descritos por meio de diagramas, mapas e modelos de processo nos diferentes níveis ajudam em muito na contextualização do ambiente no qual o desenvolvimento se insere. Esse tipo de recurso também permite muito mais facilmente que se chegue a uma visão compartilhada do escopo a ser construído, seja por uma lista de requisitos, seja por um backlog da solução. No entanto, essa proposição tem aplicabilidade apenas para processos existentes. Obviamente, se houver um modelo completo, disponível para facilitar o desenvolvimento e validação dos requisitos, ótimo. Mas isso é mais incomum do que a gente gostaria, né? A engenharia de requisitos não se propõe a redesenhar, definir ou modelar processos de negócio. Para fins do desenvolvimento dos requisitos,
organizar os requisitos descobertos em uma sequência de nível de atividade, ou melhor ainda, no nível de tarefa, já traz benefícios consideráveis. O principal é a maior objetividade da validação a compor o escopo do backlog da solução. De maneira colateral, ao validar os requisitos já descobertos, se acaba também elicitando novos requisitos ao descobrir que o fluxo para se algum novo requisito, até então escondido, não for incluído no backlog de solução. Sobre a motivação para modelar processos, cabe colocar perguntas em perspectiva. Por exemplo, como enviar as remessas de um cliente ou como gerar os relatórios financeiros de fechamento de mês? Uma fonte de resposta para essas perguntas são as próprias pessoas que realizam essas atividades, ou então aqueles que são responsáveis pelo seu planejamento, monitoramento e controle. Mas o que fazer se uma pessoa fala que está de determinado jeito no seu entendimento, outra pessoa fala que está de outro jeito também no seu entendimento? Qual que é o entendimento que vale? Qual que é o entendimento que reflete as decisões dos agentes com poderes legítimos atribuídos pelos donos? A resposta mais sincera é que não se sabe. Uma vez criados os modelos de processo, eles são documentos valiosos que podem orientar funcionários nos passos a serem seguidos, garantindo que eles desempenhem de forma padronizada, possibilitando que todas as partes tenham o mesmo conhecimento dos processos. Documentar os processos permite que técnicas analíticas sejam aplicadas, manual ou por meio de software de análise, para detectar deficiências e gargalos e simular a execução de processos antes que esses sejam postos em prática. Durante alguns dos principais objetivos da modelagem de processo, podemos citar: entender a estrutura e a dinâmica das áreas da organização, entender os problemas mais atuais da organização e identificar potenciais melhorias, assegurar que usuários e engenheiros de software tenham um entendimento comum da organização e servir como insumo para derivar os requisitos de software. Também auxilia na identificação de competências. Elementos do modelo de processo. Sobre os elementos, a gente pode identificar alguns como as atividades. Uma atividade é um passo de processo que pode ser atômico, no caso de uma tarefa, ou passivo de decomposição, no caso de um subprocesso, e é executado por um sistema automatizado ou por uma pessoa manualmente. Por exemplo, pesquisar agendamento. O recomendado é utilizar um verbo no infinitivo, mais um nome, mais algum detalhe, se necessário. Todas as atividades, elas devem estar ligadas num fluxo indicando a progressão das atividades em direção a um objetivo maior. Há dois tipos de conectores para esse fim: o fluxo de sequência e o fluxo de mensagem. Um fluxo de sequência é usado para demonstrar o caminho de progressão do processo conforme se avança pelas suas atividades constituintes. Já o fluxo de mensagem é usado para mostrar o fluxo de mensagem entre diferentes participantes. Você não pode usar um fluxo de mensagem dentro do espaço de um mesmo participante. Esse espaço é representado pelas raias no modelo. As raias são utilizadas para organizar e categorizar atividades dentro de um pool de recursos que desempenham o mesmo papel. São, em geral, usadas para representar funções internas, como cliente, médico ou atendente, sistemas ou departamentos, ou mesmo organizações externas. É possível, inclusive, alinhar raias dentro de raias, por exemplo, indicando os diferentes papéis desempenhados por raias de uma raia maior, correspondendo ao departamento que se subordina. O modelo captura os eventos que provocam um processo ou por ele provocados. Um evento, em especial, é o evento inicial, como o nome diz, indica onde um processo em particular deve começar. Outro evento em especial é o evento final, e eu vou deixar por sua conta deduzir o que ele indica. Os gateways, eles controlam o fluxo de um dado processo. Eles não representam um trabalho sendo feito e podem definir todos os tipos de fluxo de sequência de processo, como decisões de diferente natureza, um ponto onde diferentes atividades podem ser realizadas em paralelo, sem que exija o término da outra, ou o oposto, um ponto de convergência de atividades até então realizadas em paralelo e um ponto que exige a sua conclusão para o prosseguimento do fluxo. No exemplo, se representa uma decisão onde cada condição se revela verdadeira
promove o avanço do fluxo naquela direção. Como eu já disse, não é um objetivo da engenharia de requisitos redesenhar ou modelar os processos existentes ou mesmo atualizar a documentação de processos que eventualmente esteja disponível. A ideia é estabelecer o vínculo dos requisitos já identificados com os processos de negócio. Ao fazer isso, o analista acaba passando por um vocabulário de modelagem de processo, ou seja, quando se estabelece a rastreabilidade entre os requisitos e os processos, acaba se fazendo uma decomposição funcional usando o modelo de processo como framework para a sua organização. Ao fazer isso, percebemos que a atividade sem qualquer requisito que se aloca ao software. É possível que essa atividade tenha sido descoberta durante um workshop, onde a síntese dos requisitos já identificados foi apresentada, usando os processos de negócio como fio condutor para sua validação. Imagine uma sessão de prototipação em um nível mais alto, onde o objetivo é validar o escopo e refinar o backlog da solução. Nesse nível não se precisa ainda de telas e os requisitos substituem as telas. Um participante comenta que antes o responsável pelo atendimento pesquisar o agendamento, há uma etapa na qual o paciente comparece à consulta. Nisso se abre espaço para discutir aquele vazio de requisitos. Nessa discussão, 3 são as possíveis conclusões. Trata-se de fato de uma atividade manual e, portanto, fora do backlog da solução. É uma atividade sem requisitos para a solução e desenvolvimento, mas com requisitos no desenvolvimento de outras soluções. E, por fim, pode ter sido uma descoberta importante no sentido de ter havido uma omissão no levantamento de requisitos, e a inclusão desses requisitos no escopo é crítica para que se alcance o objetivo do desenvolvimento. Ou seja, parte ou todo daquele processo tem que ser transferido para a solução. Concluído, a modelagem de processo é uma técnica que utiliza diagramas, fluxogramas, para documentar o funcionamento do negócio. Se formos extrair a essência do impacto da modelagem para a engenharia de requisitos, podemos destacar 2 pontos. O seu papel para facilitar o melhor entendimento do contexto no qual a solução se insere, com o objetivo do que o que seja óbvio para um seja óbvio para todos, e o seu papel no desenvolvimento e refinamento do backlog a partir do entendimento comum entre as diversas partes ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento. Eu quero convidar a realizar os exercícios, participar dos fóruns. A gente tem uma equipe de tutores que busca facilitar o seu aprendizado do assunto e estamos sempre à disposição para ajudar. Muito obrigado.